Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está começando agora o programa Momento Espírita, uma produção da Sociedade Espírita O Semeador, com o apoio da Livraria Candeia. Momento Espírita. Boa noite, amigos internautas. É um prazer muito grande estarmos novamente aqui falando com vocês. E hoje nós temos o prazer de estarmos recebendo o nosso querido amigo Rafael Siqueira. Rafael de Amorim Siqueira, né? Nascido em Itaperuna, mora em Niterói, Rio de Janeiro atualmente, é advogado, estudante de psicologia, é casado com Gabriele e pai da Clara e do Chico, né? Do Chico, que é um cachorrinho lindo. Conheceu e começou a estudar a doutrina aos 18 anos, em 98, Rafael? Isso. Em 2008, passou a atuar no campo da exposição doutrinária, nas palestras. Tem muitos vídeos de estudos na internet, né? E frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade, fundada pelo nosso amigo José Raul Teixeira. É um amigo e um grande trabalhador espírita. E hoje nos dá a honra de estar aqui no Momento Espírita. Rafael, seja muito bem-vindo e está aberto para suas considerações iniciais. Boa noite, Virgínia. Boa noite a todos vocês que estão conosco, já mandando suas mensagens aqui pelo chat. Eu quero dar uma boa noite para Cida Godoy, para Fernanda Mayra Moscatel, para Olga Wild, para Márcia Matos de Souza, para José Carlos Prete, para Ida Pavani, para você que está nos ouvindo, mas não mandou sua mensagem, para você que vai nos ver posteriormente. Quero pedir a Jesus que nos guarde, que nos mantenha em sua paz, que nos inspire na hora de propor as respostas, porque a nossa tarefa é não atrapalhar o trabalho dos benfeitores espirituais. Quando estamos em sintonia com o alto, a gente costuma ser um espelho onde se reflete aquilo que os benfeitores querem dizer. Quando nós não estamos em boa sintonia, aí nós costumamos vacilar, trazer informações que não são as mais corretas. Então, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam conosco na noite de hoje. Eu abraço a cada um de vocês e me apresento. Eu sou Rafael Siqueira, como ela já própria diz, sou de Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, e gosto muito de estar com as pessoas, de trabalhar para Jesus, de estar a serviço do Cristo. E na noite de hoje que nós possamos ter aí um bom diálogo. Cumprimento também o Amarildo, que está nos nossos bastidores, e mando um grande abraço para o Rubens, que hoje não pôde estar conosco, mas é um amigo do coração. Muito bom. Então vamos começar, Rafael. Rafael, qual a importância de saber que somos espíritos? Tá. Vamos lá. Eu quero cumprimentar mais algumas pessoas que chegaram. Muito boa noite, Maria Tereza Maurício. Muito boa noite, Zilda Forato. Muito boa noite, Valdice Ribas Ferreira.
Qual a importância de nós sabermos que somos espíritos? Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, que eu deixei aqui do lado, em a questão 115, nós temos a seguinte resposta dos benfeitores espirituais. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a plenitude, para a perfeição relativa. Nós somos espíritos. E o que isso quer dizer? Que, enquanto espíritos, nós vamos perpassando as mais diversas experiências carnais, experiências materiais, num contínuo rumo à nossa plenitude. E a importância é exatamente nós nos darmos conta de que nós não estamos no mundo para apenas satisfazer o nosso lado material. Porque lembrem-se, nós somos espíritos matriculados temporariamente num corpo de carne, e não o contrário. Daí a importância de sabermos que somos espíritos é que nós devemos cultivar em cada um de nós os valores morais. Devemos procurar a cada dia amar mais, servir mais, nos relacionar com as pessoas, procurar fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Porque nós não somos deste mundo. Nós não somos apenas um corpo material, porque esse corpo material ele vai fenecer, ele vai morrer. E nós vamos continuar a nossa trajetória rumo à perfeição relativa. A importância, Virgínia, é nós nos darmos conta de quais são os nossos valores. Porque ainda nos dias de hoje, muitas pessoas pensam apenas nas coisas que têm. Tem um carro, tem uma casa, tem dinheiro na caderneta de poupança. E não é problema quando as pessoas têm as coisas licitamente. O grande problema é quando as coisas passam a nos ter. Porque aí nós nos tornamos prisioneiros e perdemos o verdadeiro sentido. Porque o sentido da nossa vida está naquilo que nós somos, no ser. Sou um espírito imortal. Estou de passagem pela terra. E se estou de passagem, eu devo honrar o grande compromisso que tenho enquanto um espírito. Amar, ser a minha melhor expressão. Daí, quando foram perguntar a Francisco Cândido Xavier, Chico, se você pudesse deixar uma única mensagem para os espíritas, que mensagem você deixaria? E ele respondeu, a alma é imortal. Em outras palavras, nós somos espíritos, para que nós nunca nos esquecêssemos da nossa realidade e de que nós estamos fadados a continuar, para que nós, desde hoje, nos acostumemos a valorizar aquilo que é importante, o que nós somos, o quanto de amigo nós fizermos, o quanto de bem nós espalharmos, o quanto de lágrimas nós enxugarmos, o quanto de caridade nós pudermos espargir sobre o mundo. Enfim, o quanto nós tivermos honrados nossos passos, seguindo uma sublime estrela, que é Jesus. Muito bem falado. Rafael, nesse momento em que a Terra está com tantos problemas nessa transição que nós estamos entrando, o que você falaria a respeito das perturbações mentais e perturbações espirituais? O que são e como podemos tratá-las? Vamos lá. Eu gosto de ir cumprimentando as pessoas, porque eu penso que as pessoas são a razão de ser das nossas lives. Estamos eu e Virgínia aqui, mas em verdade nós somos todos que estão nos acompanhando. Daí, muito boa noite, Marta Lima, boa noite, Juliana Figueiredo, boa noite, e agora talvez eu até precise de uma ajuda, Mar Espanhol. Boa noite, Neuza Gomes, Maria Rita Mariano e Goro Oyafuso. O que é uma perturbação de natureza mental? Enquanto um corpo de natureza material, porque em verdade nós temos aí, segundo Allan Kardec, em a questão 93 do Livro dos Espíritos, e também é de número 135A do mesmo Livro dos Espíritos, nós somos compostos de 3 estruturas corpóreas. Um espírito, que é a nossa essência, um perispírito, que é esse elo intermediário, esse corpo de natureza semimaterial, que faz a ligação entre o espírito que nós somos e o corpo físico que nós utilizamos para
ter as nossas atividades da vida. E nós também temos um corpo de natureza material. E Kardec, ele faz uma comparação, porque era um grande didático, um professor, com a casca, a parte de dentro, a polpa e o caroço, para dizer que nós temos um espírito, um perispírito e o corpo físico. O que é uma perturbação de natureza mental? Todas as vezes que o nosso corpo físico, e particularmente alguma função mental, alguma função de natureza fisiológica não está bem, nós dizemos que nós estamos com algum transtorno de natureza mental. Existem os mais variados. Existe um transtorno chamado depressão, existe um outro transtorno chamado esquizofrenia, existem transtornos modernos dos dias atuais, o autismo, o transtorno, enfim, existem os mais variados. E o transtorno espiritual é quando nós temos algo que acomete diretamente o nosso espírito. Daí nós poderíamos falar das obsessões, que é a ação persistente de um espírito mau sobre um outro espírito. Bom, quando a gente fala de um transtorno mental e de um transtorno espiritual, a gente pode ler nas páginas de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, de André Luiz, que na grande maioria das vezes nós temos um fenômeno de natureza dúplice, porque nós temos o transtorno mental e, concomitantemente, nós temos um transtorno de natureza espiritual. E por que isso? Como eu sou um corpo fisiológico, eu tenho os desajustes mentais, deficiência de determinados neurotransmissores que vão gerando os transtornos orgânicos. Mas eu também tenho espíritos que me acompanham. Uma citação disso é Paulo, quando falava aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1. Nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. E essas testemunhas, que são espíritos desencarnados, eles se vinculam a nós por laços de simpatia, por laços de animosidade. Quando esses laços são de animosidade, gera o fenômeno obsessivo, onde uma mente influenciadora ele vai me desgastando, tanto psicologicamente, espiritualmente, quanto organicamente. Daí os benfeitores dizerem que, na grande maioria dos casos, nós temos em concomitância um problema de natureza física e um problema de natureza espiritual. Por isso que eles recomendam que nós possamos tratar das duas problemáticas, ou seja, valer-se de um bom psicólogo, quando necessário, de um bom psiquiatra, para recompor esse quimismo cerebral, sem abdicar nunca dos recursos da casa espírita. O passe, a água fluidificada, o estudo do evangelho, a possibilidade de eventual espírito que esteja ao meu lado, me obsidiando, ser tratado numa reunião específica chamada desobsessão, sem a minha presença. Então, fazendo um resumo, porque eu já me estendi demais. Existe o transtorno de natureza fisiológica e eu posso ter esse transtorno sem ter um transtorno de natureza espiritual em concomitância. É bem possível. Existe o transtorno de natureza espiritual, que são as obsessões, mas na grande maioria das vezes existem os dois concomitantes. Muito bem falado. Rafael, como nós estamos falando de transtorno, como você disse, atualmente tem se falado muito sobre o autismo. Como que a doutrina espírita explica o autismo? Olha, falar sobre autismo nos dias atuais requer muitos estudos nossos. Eu peço perdão por não ter ainda uma capacitação suficiente para responder sobre o autismo. Precisaríamos aqui de psicólogos com formação específica, psiquiatras com formação específica. Eu sou apenas um estudante de psicologia indo para o 8º período. Um estudante que adora a ciência psicológica, a ciência psiquiátrica e, sobretudo, adora o espiritismo. Então, eu vou responder a título de observações, abrindo o direito de eu cometer algumas incorreções e quem estiver no nosso chat pode complementar. Se eu não souber responder alguma coisa, as pessoas podem pedir
que eu depois faça uma pesquisa mais acurada, responda. Eu gosto sempre de fazer essa observação, porque a gente precisa dizer quando não sabe o suficiente, mas colaborar com aquilo que a gente já estudou, ainda que pequeno, porque pode ser algo que as pessoas seja já um início para elas. O que é o autismo? O autismo ele se caracteriza por uma espécie de transtorno. A gente fala hoje em espectro autista, porque existe algumas fases. Existe uma fase de tipo 1, uma fase de tipo 2, uma fase de tipo 3. E essas fases são medidas pela funcionalidade da pessoa. Ou seja, quanto mais funcional ela fica, menos dependente de outras pessoas para ajudar, para que a conduzam nas tarefas mais específicas da vida, o grau de autismo dela é mais leve. Nós temos autismo do nível 1, onde as pessoas têm pouca dependência, são mais funcionais. Virgínia, eu trabalho com 2 pessoas autistas. E é interessante que são advogados, eles fazem petições belíssimas, têm uma oratória muito boa, mas eu sei de casos de autistas do nível 2, de nível 3, que perderam a funcionalidade, que não conseguem mais situar-se na vida, que precisam fazer as terapias, usar acompanhamentos, enfim. O autismo, a gente sabe que mexe com 3 competências nossas. A primeira competência seria essa capacidade nossa do relacionamento social. Ou seja, a gente vai ficando com essa vivência social um pouco mais prejudicada. Porque eu tenho dificuldade em me relacionar, eu sou uma pessoa usualmente mais fechada, sou mais contrário a esses relacionamentos do dia a dia, então seria uma dificuldade do trato social. Uma segunda dificuldade seria a dificuldade da linguagem. Alguns adquirem dificuldades no falar, no interagir. E uma terceira competência seria a competência do comportamento, porque a mente fica rígida em determinados temas, em determinados assuntos. É aquilo que a ciência vem chamando de hiperfoco. Nós temos até um seriado belíssimo que eu acabei de assistir agora na última sexta-feira, chamada A Advogada Extraordinária. E é bom que a gente faça um sinão, porque nem todo autista é extraordinário, tal qual naquela série. Alguns podem ser. E o hiperfoco daquela advogada eram baleias e golfinhos. Tudo ela queria resolver lembrando-se de baleias e golfinhos. E às vezes ela estava no tribunal, precisando fazer uma sustentação oral, e ela falava com o juiz de baleias, de golfinhos, de oceanos, porque o autista, naquela rigidez mental dele, ele se ancora, se escora em determinadas temáticas e fica muito repetitivo naquilo. E tem outras características. Alguns autistas não toleram a luminosidade, outros não toleram o beijo, outros não toleram o abraço, a aproximação. Então requer aí um grau de compreensão de nossa parte, um grau de tolerância, de simpatia, de amorosidade. Tanto que crianças hoje no colégio já têm um profissional que caminham junto com elas. Falando de uma possível causa espiritual. Veja, a benfeitora Joana de Ângeles nos diz que tudo que nós somos decorre do nosso espírito. Porque nós não temos um espírito, nós somos um espírito que já viveu antes. E se nós já vivemos antes, nós estamos moldando o nosso perispírito. É assim, o perispírito é um modelo organizador biológico. Ele vai captando tudo que eu fiz de positivo, de negativo, as minhas conquistas de vidas passadas. E ele organiza o meu corpo físico para a vida presente de acordo com esses acertos, com esses erros, com essas conquistas. Então, ao modelar o corpo físico para a vida presente, ele faz aí uma conta dos ajustes, dos desajustes e molda o corpo com determinadas necessidades. E muitos poderiam me perguntar, quer dizer que a depressão tem origens espirituais? Sim. Não quer dizer que seja necessariamente uma obsessão, mas quer dizer que necessariamente eu preciso passar por aquele processo de deprimer para poder reajustar. E da mesma forma o autismo. Aqueles comportamentos, aquelas dificuldades estão radicadas no meu espírito.
Nós não temos uma literatura espírita que trabalhe com esse tema de forma que eu possa dizer para você assim: olha, Virgínia, nós temos hoje um Manuel Filomeno de Miranda, um Emmanuel, uma Joana de Ângeles falando sobre o tema de forma que a gente tenha uma resposta segura. Não, nós temos alguns apontamentos. Um grande médico que ficou muito tempo na Mansão do Caminho, chamado Juan Danilo, trabalhando com crianças junto de Divaldo Pereira Franco, e ele é uma pessoa muito simpática, desenvolveu uma terapia aliana, entre outras. Ele, fazendo uma palestra aqui no Rio de Janeiro, ele falou sobre alguns aspectos do autismo que eu achei muito interessante. Ele diz que pessoas autistas podem, eu estou dizendo podem, tá, gente? Não vamos colocar aqui isso como sendo definitivo. A dificuldade social dos dias atuais podem decorrer de traumas de vidas pretéritas, onde essas pessoas, na mesma vida social, se afugentaram da vivência em sociedade. Seja o drama de uma guerra, seja o drama de alguma catástrofe, seja o drama de alguma vivência familiar, alguma vivência interpessoal, que a pessoa vem como que obliterada, voltada para si mesma, com a comunicação mais complicada. É como se ela estivesse se protegendo de uma vida que para ela, em outros tempos, foi hostil. Então ele levantou essa hipótese, eu estou trazendo essa hipótese para vocês a título da gente conversar, mas o fato é que está no nosso espírito, porque o que hoje nós somos decorre daquilo que ontem nós fizemos de nós. E como diz Francisco Cândido Xavier, nada obstante eu não possa volver atrás e fazer um novo presente, começar do presente construir um novo futuro. Vamos amar essas pessoas. Vamos amar a nós mesmos, porque hoje a medicina já tem excelentes remédios para a gente poder ir estruturando esse corpo físico. Nós já temos excelentes abordagens psicoterapêuticas para que essas crianças, jovenzinhos, possam melhorar a sua funcionalidade. E nós temos a Casa Espírita como essa escola de almas para que os nossos irmãos que têm essa dificuldade possam cada vez mais encontrar prazer, alegria e viver em plenitude como Jesus nos propôs. Olha, Rafael, você disse que você não sabia, que você não entendia muito, e nos deu uma aula sobre autismo. Eu tenho um filho autista também, entendeu? Muito bom ouvir você. Olha, uma outra pergunta. Nesse tempo em que a gente está ouvindo muito falar sobre depressão, nós temos visto muitas pessoas angustiadas, muitos problemas vindo à tona, muitas doenças, muitas síndromes, que antes ficavam mais escondidas e que agora são mais faladas. Eu te pergunto, por que algumas pessoas cultivam o desejo de morte? Isso é um suicídio inconsciente? Vamos lá. Quando me proponho a fazer uma entrevista, eu sempre venho com pelo menos 3 livros para a gente poder conversar. Um é o Livro dos Espíritos, o outro é o Evangelho segundo o Espiritismo, e o terceiro é a Bíblia, gente, o Novo Testamento, e no caso, eu estou aqui com a tradução de Haroldo Dutra Dias. E por quê? Eu encontro nesses 3, mais os livros científicos, porque hoje eu sou um estudante de ciência, as respostas para as perguntas que me são feitas. E no Livro dos Espíritos, quando a gente abre a questão 943, Kardec perguntou isso para os bons espíritos. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Era como se ele perguntasse: o que faz com que determinadas pessoas cultivem tanto a tristeza, a angústia, o desânimo, essa coisa de se entregar quando nós deveríamos seguir em frente? E olha o que os bons espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez.
suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Vamos trabalhar então sobre essas 3 propostas dos bons espíritos? Ociosidade. Muitas vezes a nossa tristeza decorre de ociosidade. A palavra ócio talvez seja uma palavra difícil, quer dizer não ter nada para fazer. É ficar naquela posição de se entregar ao marasmo, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, ou à preguiça, como dizia minha mãe. E minha mãe ainda dizia um pouco mais, Virgínia, cabeça vazia, oficina do diabo. E a gente pode fazer uma feição espírita dessa proposta, cabeça vazia, oficina da obsessão. Daí, tenhamos o nosso tempo para descansar. Porque se existe a lei do trabalho, igualmente deve existir a lei do repouso. Mas vamos evitar as horas vazias, porque são nas horas vazias que vêm as tristezas, as lamúrias, que entes desencarnados vêm até nós para sugerir ideias ruins, ideias de desânimo. Vamos fazer algo. Vamos para a nossa casa espírita, poder ajudar alguém, ajudar a fazer uma sopa, dar uma mensagem na porta da casa espírita. Vamos verificar o que é que eu sei fazer para poder ajudar o mundo a ser melhor. E muitos poderiam me perguntar, Rafael, eu só serei útil na casa espírita? Não, eu sou útil na minha casa, no meu trabalho, eu sou útil onde quer que eu me encontre. Eu só não posso ficar sem fazer nada. Porque quando eu me entrego a um trabalho, a uma coisa que eu gosto de fazer, eu estou dando um sentido à minha vida e, consequentemente, fugindo às depressões, às angústias, às tristezas. Falta de fé. Olha a proposta. Como anda a nossa fé nos dias atuais? Porque a fé costuma ser condicional ao estado da vida. Se as coisas estão bem, eu costumo ter muita fé. Agora, se as coisas não estão bem, a fé vacila. E eu me recordo de Simão Pedro, quando o mar estava agitado e eles veem de longe um vulto. Depois eles, é Jesus que vem ao nosso encontro. Mas Simão ainda duvidou. Se és tu, mestre, permita que eu vá andando na tua direção. Pois muito bem, então venha. E ele foi. Deu um passo, deu 2 passos, mas depois afundou. Simão Pedro afundou porque ele fraquejou na fé. E a mensagem de Jesus foi, ó geração incrédula e de pouca fé, até quando estarei contigo? Daí, para que nós tenhamos um antídoto contra as misérias espirituais, misérias do nosso trato psíquico, vamos aumentar a nossa fé. E a ciência hoje tem chegado à conclusão de que uma pessoa com fé, que vibra no bem, que vibra no serviço, ela tem mais respostas imunológicas, ou seja, ela fica menos doente. Ela tem mais prevenção às doenças, ela consegue ser mais alegre, mais feliz, se relacionar melhor com as pessoas. E a terceira, saciedade. Eu, durante muito tempo, quis entender o que os bons espíritos estavam tentando nos dizer. Saciedade é quando a gente tem muita coisa, mas não valoriza. A gente não teve o nosso grau de esforço na conquista daquelas coisas. Daí, tudo na nossa vida precisa de esforço, precisa de trabalho. E eu me recordo quando a gente pensava lá no interior assim, Virgínia, quando o avô é muito rico, o pai já não é tão rico e o filho acaba não tendo nada. Porque quando a gente vai ganhando coisas sem esforço e vivendo naquela saciedade, a gente não dá valor. E vai ficando com esse estado desalentado. Daí, meus amigos, a depressão muitas vezes chega até nós porque nós perdemos a fé, porque as coisas não estão sendo conquistadas, estão nos sendo dadas e a gente não consegue ver o valor do nosso esforço e também porque a gente está se entregando à preguiça, à inércia. Tinha uma outra coisa que você perguntou também, eu me estendi tanto que... Volto lá. Perturbações mentais e perturbações espirituais, o que são e como tratar? Como tratar? Vamos lá. Isso. Como que a gente trata qualquer tipo de perturbação?
E aqui eu estou dizendo perturbação mental ou perturbação espiritual. Vocês lembram que numa resposta anterior eu disse que grande parte das vezes nós temos as duas em concomitância. E por que em concomitância? Porque nós somos espíritos, nós estamos acompanhados de espíritos durante todo o momento. Quer dizer, Rafael, que eu não posso ter só um problema físico? Posso. Quer dizer, Rafael, que eu não posso ter só um problema espiritual? Posso também. Mas, usualmente, eu tenho os dois. E como é que trata? Terapia espírita. Água fluidificada, porque a água fluidificada, ela reequilibra as minhas matrizes energéticas. Eu acabo elevando o padrão das minhas vibrações. Passe. Como nós precisamos tomar um passe? Às vezes eu sinto necessidade de tomar um passe na casa espírita. Uma conversa com uma pessoa que a gente gosta. Daí dessas conversas que a gente tinha, surgiu o atendimento fraterno. Quando uma pessoa se propõe a atender a outra, a abraçar a outra, a acolher a outra. Como é bom ter amigos. Como é bom ter pessoas com as quais a gente possa conversar. Estudo espírita. Estarmos constantemente nas nossas reuniões ouvindo falar de Jesus, de leis morais, mas há uma terapia que é infalível, transformação moral. Porque vejam, quanto mais eu me renovo, menos obsidiado eu vou ficando. Porque tem muitas pessoas que acham que se o obsessor se afastar, acaba a obsessão. É uma meia-verdade. E por que uma meia-verdade? Às vezes nós tratamos o obsessor na reunião de desobsessão, mas eu continuo com as matrizes que trouxeram aquele obsessor até mim. Eu vou para o exemplo, porque daí fica mais fácil. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu usualmente trago ao meu redor espíritos egoístas, que vibram na mesma sintonia que eu. Se ele é afastado de mim numa reunião de desobsessão e eu continuo egoísta, eu atraio outros. Porque a obsessão não é simplesmente uma constrição de vontade. É um processo de parceria. Guardem isso. Por que uma parceria, Rafael? Porque eu só sou explorado naquilo que eu já tenho. Daí a transformação moral, quando eu me renovo, torno-me uma pessoa mais paciente, menos orgulhosa, menos egoísta, eu me liberto dos atuais e não vou ganhando outros. Agora, meus amigos, nós sabemos que se a doença também tem o seu componente orgânico, eu preciso muitas vezes de um psicólogo, um psicanalista, um bom terapeuta. Eu, de tanto ver pessoas sofrendo, eu, depois dos 40 anos, entrei numa faculdade de psicologia. Para quê? Para ouvir pessoas. Porque eu percebo que grande parte das pessoas se cobram muito, são muito punitivas consigo mesmas, olham para o problema e veem uma pedra intransponível. Então, nós precisamos ajudar aquelas pessoas para que elas vejam que a pedra vai continuar, mas eu posso mudar a minha forma de pensar. Eu posso começar a me amar do jeito que eu sou para poder seguir em frente, vencendo os meus obstáculos. Há uma linha da psicologia que é a terapia cognitiva comportamental, que ela se propõe a mudar os meus pensamentos, a panorâmica daquilo que eu penso, para mudar as minhas emoções e depois ter um comportamento diferente. Ou seja, se eu não posso tirar a pedra da minha frente, eu posso mudar a minha reação em face à pedra. Ou seja, eu passo por cima, eu contorno e aí eu consigo ser feliz apesar dos problemas. Eu consigo produzir apesar dos problemas. E às vezes nós precisamos de um psiquiatra. E por quê? É corrente hoje no meio médico que uma depressão ou qualquer outro transtorno, quando ele sai do seu estágio mínimo, seu primeiro estágio, ganhando aí um médio ou um estado mais grave, nós precisamos de um remédio. E muitos podem ter preconceito, mas Rafael, quem toma remédio psiquiátrico é doido. Não, gente, isso é preconceito. Quem toma remédio psiquiátrico é alguém que quer se tornar são. Porque quando eu tenho um problema na vista, eu vou no oftalmologista. Quando eu tenho um problema nos ossos, eu vou no médico correspondente, no ortopedista. E por que quando eu tenho um problema na mente, eu não vou no psiquiatra?
Nós temos entre um neurônio e outro um espaço chamado sinapse ou fenda sináptica, onde existem determinados neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, entre outros, que se desajustam nos quadros de transtorno mental. No caso da depressão, por exemplo, os níveis de serotonina se desajustam de uma tal forma que eu preciso tomar aquilo que nós chamamos de... Ah, meu Deus, agora me faltou o nome. Daqui a pouco eu lembro. É uma substância para que a gente possa ajustar o nível da serotonina no nosso cérebro. Então, fechando a nossa resposta, tratamento espiritual, tratamento médico, para que eu possa ter saúde integral. Excelente, Rafael. As suas respostas são verdadeiras aulas de fácil compreensão. Você gostaria de estar cumprimentando o pessoal que está entrando? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina. O termo é técnico, eu quis lembrar, mas não é importante. O importante é a gente saber que esses neurotransmissores, eles se desajustam. E como se desajustam, a gente precisa recompor. Vou cumprimentar as pessoas. Muito boa... Desculpa eu te cortar. Eu quero esse anjinho que fica te falando as coisas. Você sabe, Virgínia, a gente vai guardando tanta informação que às vezes a gente está respondendo e esquece uma ou outra. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês ficarem tentando lembrar, vai demorar mais para lembrar. Tratem com gentileza a sua casa mental. Esqueceu? Esqueceu. Ah, mas estou fazendo uma live, as pessoas vão achar que eu não sei. Não tem problema. Seja gentil com você, seja gentil com as pessoas. Daí a pouco, quando você esquecer que esqueceu, você lembra. Fica à vontade. Muito boa noite, José Carlos Prete, Lilian Bernardes, Maria Jerônimo, Sônia Vieira, Janete Ferro. Muito boa noite, José Roberto Conceição Camprenher. Muito boa noite, Fátima Cunha, Márcia Matos de Souza. Gente, é um prazer estar com vocês. Muito bom. Deixo para você, porque é mais importante para eles você cumprimentando do que eu. Olha, nós falamos então de esquecimento e de julgamento. Quando você falou que não importa muito a gente ficar preocupado com o que as pessoas estão pensando. Então vem a nossa pergunta. Como nos livrarmos do hábito do julgamento? Porque nós somos muito fáceis, né? Em termos uma resposta, uma decisão a respeito de qualquer situação da vida dos outros. Como que a gente se livra disso? Essa pergunta é fantástica. Virgínia, eu não posso controlar o outro. Eu não tenho como gerenciar a vida do outro, mas eu tenho como gerenciar a minha própria vida. Eu começo sempre por mim. Eu não vou julgar as outras pessoas. Eu não vou querer o mal de quem quer que seja. Eu vou fazer a minha parte. Agora, se as outras pessoas estão me julgando, estão me apontando o dedo em riste, o problema não está comigo, o problema está com elas. Cabe a mim fazer aquele ouvido de mercador. O que é um ouvido de mercador? Eu não sei se existe essa expressão aí em São Paulo. Se a coisa é positiva e pode me ajudar em algo, eu escuto, analiso e vejo o que eu posso tirar daquilo ali para o meu bem. Agora, se é uma crítica que não vai me fazer crescer em nada, que só vai me diminuir, eu descarto, entra por um ouvido e sai pelo outro. Se é uma consideração de fofoca, de calúnia, eu descarto. Eu não posso ficar com aquilo na minha cabeça me atazanando, roubando meu tempo e meu espaço mental. Nós atendemos muitas pessoas que chegam até nós preocupadas com o que os outros pensam sobre elas. E os outros sempre vão pensar algo, viu, Virgínia? Porque a gente não consegue parar o que os outros pensam de nós. E se a gente for formatar a nossa vida ao sabor das outras pessoas, uns vão chegar e vão dizer, fulano, você tá magro, hein?
fulano, você engordou, fulano, você está com pouco cabelo, você está com muito cabelo, e no meio espírita, nossa, fulano, você está vaidoso, hein? Nossa, fulano, você não vem na casa espírita mais. O que está acontecendo? Vão sempre dizer algo particular da subjetividade de cada pessoa. O meu compromisso é com Jesus. E não sofrer com o que os outros estão dizendo. Porque se eu começar a sofrer, eu estou dando munição àquelas pessoas para que continuem. Daí, ouvido de mercador. Entra por um, sai por outro. Chico Xavier, ele uma vez chegou em casa, já estava em Uberaba. E Emmanuel percebeu que ele estava acabrunhado, outra gíria aqui do estado do Rio de Janeiro. Estava assim, desgostoso da vida. E Emmanuel chegou para ele e disse: Chico, o que se passa? Eu nem te conto, meu irmão. Tem um padre aqui na cidade que está dizendo que eu sou um agente do demônio. Tudo que eu escrevo é o demônio que escreve. Que eu não sou médium de jeito nenhum, que eu perturbo a boa ordem da igreja. Chico, é verdade o que ele está dizendo? Não, Emmanuel, você sabe que não, você está comigo todos os dias. Chico, você está perdendo tempo, está perdendo espaço mental. E com a cabeça que você está aí agora, a gente não consegue nem psicografar de noite. Vou te dar um conselho. Se for verdade algo que as pessoas disserem a seu respeito, aprende. Agora, se não for verdade, entra por um ouvido, sai pelo outro. Toque em frente. Segue seu caminho com Jesus. Excelente, né? Pena que a gente muitas vezes esquece de fazer isso, né? Mas é uma boa dica para nós, somente nós que estamos aí na doutrina espírita e trabalhando. Vou te fazer duas perguntas em uma. Ideologia de gênero. O que a família precisa saber? E outra. Como ver a família, os laços familiares nos dias de hoje? Eita, vamos lá. Virgínia, tem muitas perguntas ainda, porque se tiverem muitas, eu diminuo um pouco o teor das respostas para que a gente possa responder a todas. Não são muitas perguntas, mas a gente para a hora que der o tempo. Fica à vontade. Não, eu estou à sua disposição. É só para conseguir responder todo mundo. Nós marcaremos outra live para você vir falar conosco. Então tá bom. Vamos lá. Eu não quero de forma alguma causar qualquer tipo de divisão aqui agora, porque eu sei que esse assunto é polêmico. Nós tivemos muitos corações queridos que no último processo eleitoral vieram às turras por conta de ideologia de gênero, por conta de outros assuntos, porque isso adentrou na esfera da intimidade de cada um, porque uns queriam votar num candidato, outros queriam votar em outro candidato. Então eu quero fazer um preâmbulo. Cada um defende aquilo que a sua consciência consegue defender. Cada um está no seu momento e nós respeitamos o ser humano do jeito que ele é. Então, se tiverem pessoas aqui que acolham a ideologia de gênero, nós respeitamos. Se a minha fala vier e alguém não gostar, vamos conversar, mas nós não vamos brigar jamais. Nós estamos sempre dialogando. Há uma frase do insigne Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858, a primeira, quando ele diz assim: nós podemos discutir, conversar, mas nós não vamos jamais disputar. Ideologia de gênero, vamos lá. Quando nós pensamos hoje em termos científicos sobre ideologia de gênero, nós temos dois grandes manuais mundiais que tratam sobre doenças, sobre enfermidades, sobre transtornos. Um é o CID, o Código Internacional de Doença, que está na sua versão 11, e o outro é o DSM, o Manual de Diagnósticos e Doenças, que é da APA, Associação Norte-Americana ou Americana de Doenças Mentais, que está na sua versão 5. Nem o CID-11, nem o DSM-5 trata de qualquer tipo de distúrbio ou doença ou enfermidade relacionada à ideologia de gênero. Onde que eu estou querendo chegar? Que em termos de ciência, não existe uma ideologia de gênero como sendo algo que caracterize um comportamento reprovável. Algo em termos de ciência que
catalogue a ideologia de gênero como algo a ser combatido. E muitos poderiam perguntar assim, mas Rafael, por que se fala tanto em ideologia de gênero? Eu vou buscar nas raízes. Existia um congresso da ONU mundial que se falou muito em equidade de gênero. Esse congresso foi realizado na China. Então, quando a gente fala em China, já começam a vir algumas questões, pessoas se colocam de um lado, se colocam do outro. E se falou em equidade de gênero, não se falou em ideologia de gênero. E dentro de equidade de gênero, a proposta era trazer mulher e homem com os mesmos direitos, de forma que a mulher pudesse não mais ser apenas uma dona de casa. Se ela quiser ser uma dona de casa, que ela seja uma dona de casa. Mas se ela quisesse trabalhar, ganhar o mesmo salário, enfim. Então o congresso foi sobre equidade de gênero. Setores mais conservadores da sociedade, e eu aqui não estou dizendo se eu sou conservador ou progressista, disse que o mundo moderno, quando começa a falar de equidade de gênero, em verdade está se cunhando por trás disso tudo uma ideologia de gênero, onde nos colégios, a mídia televisiva, o próprio comportamento da sociedade. Quando eu falo da normalidade das relações homossexuais, das relações transexuais, quando a televisão coloca isso de uma forma tão assim normal aos olhos dos conservadores, eu estaria não apenas trabalhando com a equidade, mas com a ideologia, e que isso iria estimular crianças, adolescentes a se tornarem homossexuais, a se tornarem transexuais, a deixarem de observar aquele conceito de família padrão, homem, mulher e filhos, conforme está na Bíblia, no trecho de Levítico. Então fiz aqui uma digressão histórica. Agora eu vou dar a minha opinião sobre o assunto. A minha opinião sobre o assunto são duas. Primeiro, sobre ideologia de gênero. Eu respeito o ser humano. Em que expressão que ele se encontre. De forma que ninguém, para mim, é induzido a ser aquilo que ele não é. E nem acho que se deve induzir ou se deve estimular nada a ninguém. Mas a partir do momento que a pessoa apresenta determinados comportamentos, apresenta determinadas dificuldades, eu não posso fazer aquela pessoa sofrer mais do que ela já sofre. Eu tenho pessoas homossexuais na família, tenho pessoas transexuais no meu hall de amigos, e eu, Virgínia, as aceito do jeito que elas são. Eu aceito os transexuais, inclusive com cirurgia de mudança de sexo, porque eu parto do pressuposto que eu não devo julgar o ser humano. Tá? Mas também acho que em nenhum momento se deve estimular quando a pessoa está em dúvida, ela quer se conhecer, porque tem muitas pessoas que querem se conhecer, querem entender tudo aquilo. Então eu acho que a gente tem que ter todo o tato do mundo para lidar com essas questões. Então, acolher, aceitar o ser humano, porque o mandamento para mim é o mandamento do amor. É o mesmo amor que a gente tem por todo o grupo de pessoas que existem. Família. Família é o bem mais precioso que nós temos. A questão 775 do Livro dos Espíritos, eu faço questão de ler. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Respondem os imortais. Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, nós estamos juntos em família porque essa é uma proposta para a gente se tornar menos egoísta. Para a gente poder aprender a conviver uns com os outros. O quão egoísta eu era antes de casar-me com a Gabriele. Eu me lembro de eu fazer toda a programação do meu dia e eu me casei com ela. Agora, Rafael, não é eu mais, somos nós. Porque somos nós que vamos decidir a nossa vida em comum. O quão egoísta eu era antes de nascer minha filha Clara, porque eu queria assistir as minhas séries, as minhas coisas.
E agora a Clara quer assistir a Peppa Pig, quer assistir a Casa da Gabi. E eu preciso sair um pouco desse egoísmo. Então, veja, estar em família, respeitar um pai, respeitar um filho, respeitar essa estrutura familiar é importante para nós crescermos enquanto espíritos. Então, fazendo um resumo da minha resposta, a ideologia de gênero enquanto ciência não existe. Existe enquanto uma proposta de setores mais conservadores. A minha visão, eu respeito o ser humano, em que expressão ele se encontre, mas sem ficar fazendo guerras, disputas, sem ficar brigando por causa disso. E família? Família é a coisa mais importante que nós temos. Nós estamos em família, diz o benfeitor Camilo, num livro notável chamado Desafios da Vida Familiar. A família é uma microsociedade para que a gente aprenda a viver numa macrosociedade. Se eu não consigo me relacionar numa microsociedade, eu não conseguirei me relacionar numa macrosociedade. Daí, valorizemos a família. Sigamos devotando os nossos melhores esforços à família para aprender a ser pessoas melhores. Vamos fazer a nossa última pergunta, depois as suas considerações. Nós espíritas falamos muito de transição. E isso, muitas vezes, para muitas pessoas, pode até causar um certo receio, um medo. O que é essa transição e como nós podemos nos preparar para essa transição? Vamos lá. A questão 41 do Livro dos Espíritos nos diz que Deus evolui os mundos assim como evoluem os seres humanos, que somos nós. Nós saímos da condição de espíritos impuros para espíritos bons até chegarmos na condição de espíritos puros. É a escala espírita, da questão 100 a 103 do Livro dos Espíritos. E também os nossos mundos migram de mundos primitivos, provas, expiações, regenerados, mundos felizes até os mundos celestes. Transição é o intervalo entre um e outro. Desde algum tempo, é bem verdade, desde o século XIX, 1868, quando veio a lume o livro Gênese, no capítulo 18 da segunda parte, que Kardec já vem nos falando, são chegados os tempos em que o nosso planeta, ainda de provas e expiações, migraria para um mundo em regeneração. Não quer dizer que a gente vai sair das dificuldades que nós nos encontramos e já vai ficar tudo bom, porque é em regeneração, ou seja, em construção. Mas melhor do que nós estamos hoje. Então é um período no meio, onde eu já não sou tão provas e expiações e onde eu ainda não sou a regeneração que eu gostaria. E Manuel Filomeno de Miranda trabalha esse período como um período difícil, porque é um período de definições, porque eu vou precisar dar conta se eu vou ou se eu fico, se eu tenho condições de seguir ou se eu ainda me comprazo nessas coisas que são realizadas na Terra hoje. O período de transição, então, é um período onde nós teremos questões planetárias, maremotos, tsunamis, questões de problemas políticos, problemas sociais, questões de doenças mentais, transtornos espirituais, porque é como se o mundo estivesse chacoalhando. Eu vou falar uma coisa aqui agora, é uma metáfora, tá, gente? Imagine eu querer tomar aqui agora um suco de morango. Eu vou precisar pegar o morango, jogar no liquidificador para tomar o suco depois. Vejam, eu tinha um morango antes, para chegar no suco eu vou precisar chacoalhar no liquidificador. Nós estamos num momento onde tudo está batendo. A gente está precisando se encontrar. A gente vai para um lado, vem para o outro, é um transtorno daqui, é um transtorno dali, mas não vamos chegar no suco. Então a gente precisa aprender a viver esse momento. E como a gente vive esse momento? Amando sem perguntar até quando. Sendo a nossa melhor expressão. Seguindo Jesus. Não desistindo nunca. Mantendo a esperança, porque as coisas continuam sob o comando de Deus. Aqueles que têm medo, não tenham medo. Substituam o medo por confiança. Nós sabemos que o medo vem das coisas que a gente vê na televisão, das coisas que a gente ouve dizer,
mas a gente tem que confiar em Jesus. Confiar nesses benfeitores espirituais que estão ao nosso lado, nos impulsionando para que a gente possa seguir em frente. Estar em transição é estar nesse período onde as coisas parecem ainda mais difíceis. É a noite, que já não é tão escura, mas estamos ali na madrugada, chegando na aurora, no alvorecer, para que os primeiros raios do sol nos deem conta. Vale a pena caminhar, vale a pena seguir em frente, vale a pena demonstrar o nosso melhor sorriso. Vamos juntos. Perfeito, muito esclarecedor. Agora estamos para as suas considerações finais. Eu agradeço a você, Virgínia, agradeço ao Amarildo, que está nos bastidores, agradeço ao querido Rubens, agradeço a cada um de vocês que mandou sua mensagem, a vocês que vão nos assistir a posteriori, agradeço a Jesus. Por ele nós estamos aqui. Pela confiança dele, nós reencarnamos mais uma vez, porque ele sabe das nossas dores, sabe das nossas dificuldades, mas confia no nosso progresso. Minhas considerações finais sempre serão: sigamos em frente, sigamos juntos de Jesus, sigamos divisando essa sublime estrela que vem nos chamando, que vem nos buscando para que nós sigamos sob a tônica do seu evangelho. Há um soneto de Maria Dolores, a escritora baiana, que escrevendo por Francisco Cândido Xavier, ela nos diz mais ou menos assim: onde estiver Jesus, almas queridas e boas, que são vocês, ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumine, esclarece, ampare e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A esperança reina, a caridade, ora a ora, alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor, que é sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera, a bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Um beijo em todos, uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Rafael, foi uma aula e tanto, uma honra ter estado com você, tanto aprendizado em tão pouco tempo. Queremos que você retorne outras vezes para estar falando conosco. Agradecendo também a cada um dos internautas que aí estiveram ouvindo. Acredito também que, como eu, estão extasiados com você. E temos os recadinhos, né, da semana. Nessa próxima quinta-feira, nós teremos o Divaldinho, né, na palestra lá no Semeador, que o Divaldinho vai estar falando com... O Divaldinho é lá de Botuporanga, e ele vai estar falando com nós sobre a aceitação. Tá? Então, quinta-feira, 8 horas da noite, lá no Semeador, presença do Divaldinho, de Botuporanga. E na próxima quinta, no próximo domingo, no Momento Espírita, nós teremos a Lilian aqui conosco também. Então, um prazer estarmos aqui também. Muito obrigada, que Jesus te abençoe. Obrigada a todos.